Olá, hoje sexta-feira, 3 de junho, vamos aos destaques desta edição. Especialistas em drogas complementam os trabalhos dos parlamentares nas reuniões da CPI da epidemia do crack. Dentistas de São Paulo pedem ajuda do parlamento em reivindicações de aumento e a equiparação salarial com os médicos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A CPI da epidemia do crack tem o objetivo de trazer em suas reuniões especialistas que complementem os trabalhos dos parlamentares. Neste último encontro foi apresentado o programa Recomeço, que há 3 anos tem um serviço de apoio de recuperação mental de dependentes químicos. É um programa de política intersetorial que faz a questão do enfrentamento à política sobre drogas no estado de São Paulo. Nós atuamos num programa por eixos, né? Então são 5 eixos de atuação, desde começa com a área de prevenção e vai até com a questão da prevenção e na questão da área de segurança, que a gente chama da área de revitalização do território. Passa por tratamento, reinserção social. O presidente da comissão, deputado Adilson Rossi, do PSB, comenta os destaques da reunião. Eu achei que a reunião hoje foi muito produtiva. As informações da senhora Gleuda foram importantíssimas para nós. Nós colhemos informações muito importantes aqui. Os questionamentos que foram feitos, acho que eles foram feitos de forma muito inteligente e demonstrando a preocupação de cada membro da CPI, não apenas de fazer parte de mais uma CPI. Cumprindo aqui o protocolo da casa, porque o meu partido precisa ter um membro, mas sim a efetividade do trabalho dos membros, preocupados em conhecer os prejuízos hoje da epidemia do crack. Recebemos a informação da Gleuda que o Brasil agora é considerado o primeiro, quer dizer, o maior consumidor de crack, quer dizer, a maior população de pessoas dependentes de crack está no Brasil. Acho que é importante. A CPI acho que começa bem, vai tomar um rumo muito bom e os resultados acho que vão ser excelentes. Exposição de artes Jovens Artistas Portugueses e Brasileiros. Uma exposição que acontece no Consulado Geral de Portugal. Tem como objetivo compartilhar os conhecimentos entre o Brasil e Portugal. Bom, eu vou começar agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que está lá no consulado e tem mais informações para a gente. Olá, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, são 6 instalações para contar um pouco dessa relação entre Brasil e Portugal. O nome dessa exposição é Chama Plural. Quem vai explicar para a gente por quê é a Isabela Lenz, que é consultora de cultura aqui do Consulado Português. Por que, então, Chama Plural? Então, Chama Plural foi um termo que eu busquei, enfim, cunhado pelo filósofo português Eduardo Lourenço, e ele usa esse termo para designar a língua portuguesa. Para ele, a língua portuguesa é uma chama, é uma coisa potente que une muitas culturas, muitas camadas, muita história. E para mim isso tinha tudo a ver com essa exposição. A exposição é uma exposição que nasceu com o desejo do consulado de abrir as portas para a produção dos jovens artistas portugueses, sempre em diálogo com os artistas e com a cultura brasileira. A partir de um convite a 6 artistas portugueses, eles naturalmente convidaram 2 brasileiros para fazer parte da exposição, para poder, enfim, integrar as obras, construir junto esse trabalho. Então, assim como a língua, foi uma construção conjunta, com muita história, muita camada, muita memória. Bom, tem uma obra aqui que ela mostra bem esse encontro entre os artistas, jovens artistas portugueses e brasileiros, que é essa aqui. Me conta um pouco como que é essa obra, como funciona. Então, o que você está vendo aí é uma memória de uma performance que aconteceu ontem à noite e anteontem à noite. Essa obra chama Nós, do Felipe dos Santos Barrocas, que é português, e do Gabriel Brito Nunes, que é brasileiro. E a ideia dessa obra, como o nome já diz, nós no plural, vem desde nós, encontro e criação de um elo, quanto nós, pessoas, né? E a ideia dessa obra é que é uma performance em que os dois sentam-se à mesa, com os olhos fechados, eles se buscam, em um dado momento eles se encontram, quando eles se encontram, eles dão as mãos, e eles engessam esse encontro. E ao engessar esse encontro, que é isso que vocês estão vendo aí no solo, ao engessar esse encontro, fica essa memória dessa junção de 2 pessoas, dessa história construída em conjunto. E o fato deles repetirem muitas vezes essa ação
É uma maneira de dizer que as relações, os encontros são transformados. Eles podem acontecer diversas vezes e sempre de distintas formas. E durante todo esse mês, atividades especiais aqui no Consulado Português. Durante todo esse mês, atividades especiais aqui no Consulado e fora. O mês de junho se estendeu, a gente resolveu, o Dia de Portugal acontece no dia 10 de junho. Esse ano a gente resolveu estender pelo mês inteiro e durante todo o mês terão, enfim, eventos acontecendo pela cidade, né? Ontem foi a abertura da exposição aqui no Consulado. Nesse sábado tem um festival de bandas de pop rock, bandas jovens, que é o EDP Live Band, que vai acontecer no Nibs Cultural. No dia 10 tem o grande evento do Experimenta Portugal, que é esse nosso grande evento em comemoração a Portugal, que vai ser um seminário de empreendedorismo, com, enfim, convidados ilustres como Abílio Diniz, Rui Moreira, Guilherme Afif Domingos. E na sequência tem um concerto com o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa e vários outros eventos. Ótimo, obrigada, Isabela. Bom, essa exposição, então, chama Plural, fica aqui no Consulado Português até o dia 30 de junho. A entrada é gratuita. O endereço aqui do Consulado é Rua Canadá 324, Jardim América. A entrada é gratuita. E para saber toda a programação, né, a programação completa durante este mês, é só acessar o site consuladoportugalsp.org.br. Sérgio. Tá aí um bom programa, né, para quem fica no fim de semana em São Paulo. Temas da pauta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana provocou divisão de opiniões entre os deputados. Confira aí. Uma manifestação do deputado Coronel Telhada, do PSDB, foi decidida no voto nominal. O parlamentar apresentou moção de repúdio a uma publicação feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, que ele considerou desrespeitosa à Polícia Militar. Favorável, lógico, a minha moção, né? Pela maneira que desnecessária que a OAB se apresentou nesse caso aqui específico. O documento foi rejeitado com o voto de desempate do presidente da comissão, que considerou não ter havido violação de direitos humanos no caso. A questão de uma charge da Ordem dos Advogados do Brasil fazendo uma crítica à Polícia Militar. E o debate que se estabeleceu, alguns deputados achavam que aquilo era, enfim, era uma afronta à instituição Polícia Militar e outros que não, enfim. O entendimento que prevaleceu é o entendimento da preservação da liberdade de expressão. Não havia naquela charge nenhum tipo de afronta. Agora, a questão é, e que foi muito enfatizada por mim, a questão é, não se trata de agir em favor desta ou daquela instituição. Tanto a Polícia Militar quanto a organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, são instituições importantíssimas com relação à nossa sociedade. Esse não era o debate. Assim como também não era um debate que tratava, por exemplo, a grave violação de direitos humanos. Ou seja, era um debate sobre a livre expressão, sobre a liberdade de expressão ou não. E prevaleceu a compreensão da liberdade de expressão e por isso essa moção foi rejeitada. Mais divisão de opiniões durante a análise de uma moção da deputada Márcia Lia, do PT. Um repúdio a um projeto de lei que está na Câmara Federal do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que criminaliza o auxílio ao aborto. Na medida em que ele ameaça uma pessoa de morte, que ela solicitou informações sobre como é que está sendo procedido ali, é porque ele tem culpa no menor, ele está preocupado. A votação não avançou porque alguns deputados pediram vista do documento, um tempo maior para analisá-lo. Um item polêmico, porque a proposta do deputado, na interpretação de grande parcela da comissão, é de que ele dificulta os procedimentos adotados em casos de mulheres, de procedimento de aborto legal em casos de mulheres vítimas de estupro. E nesse sentido, especialmente no momento em que estamos vivendo, quer dizer, toda e qualquer iniciativa que possa cercear o bom atendimento, a garantir a saúde e a preservação e a integridade física daquela mulher, deve não apenas ser preservada, como garantida. Nós vivemos agora um caso recente, nesse final de semana, onde uma menina foi estuprada por 33 homens. E a gente viu a dificuldade, primeiro, que a sociedade tem para fazer esse debate, ter essa compreensão.
a questão da cultura do estupro, a preservação da mulher, um tanto de gente dizendo o seguinte, mas no fundo ela merecia, no fundo a culpa é dela, quer dizer, são coisas que têm que ser trazidas à pauta, debatidas, assim como foi debatido aqui, mas prevaleceu, nesse tema especificamente, prevaleceu o embate. E no embate alguém, acho que pediu vistas, e acredito que para aprofundar ainda mais a temática, aprofundar ainda mais a análise da lei, acredito que nos próximos dias isso deve voltar à pauta aqui da comissão. A reunião terminou com o tema segurança pública. O mais importante é nós estabelecermos nesse momento um canal de diálogo. E o secretário de Segurança Pública, eu sei que está absolutamente aberto a isso. Na verdade, nós estamos estabelecendo esse canal, aprovamos uma comitiva que vai dialogar, saber o que é que está acontecendo, levar as denúncias do que estão acontecendo e perguntar quais são as medidas efetivas que a Secretaria de Segurança Pública está tomando para coibir todo e qualquer ato de violência ou abuso, especialmente com relação aos estudantes e à manifestação livre e à expressão de manifestação livre das pessoas nas ruas, na cidade e no estado de São Paulo. Vamos saber agora da previsão do tempo para o fim de semana. São Paulo com sol entre nuvens, a máxima é de 21 graus. Campinas, tempo encoberto, máxima deve chegar aos 24 graus. São José dos Campos, o sábado e domingo tem sol entre nuvens, máxima de 25 graus. Sorocaba, tempo encoberto, temperatura alcança os 26 graus. Ribeirão Preto, final de semana, terá tempo com sol entre nuvens, os termômetros deverão marcar até 25 graus. Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários discute ocorrências recentes de delitos e violência na rodovia dos imigrantes. Esse e outros assuntos, já já. O salário base dos dentistas de São Paulo não é reajustado há mais de uma década. Eles vieram aqui na Assembleia para reivindicar um aumento e também equiparação salarial com os médicos. Cirurgiões dentistas e entidades representantes de odontologia de todo o estado compareceram na audiência pública de equiparação salarial de cirurgiões dentistas e médicos. Esses profissionais reivindicam o aumento do salário base, que há 11 anos não é reajustado. A Associação Brasileira de Odontologia assina com as outras entidades de classe essa petição para que o governo nos receba, para que ele traga a essa Casa de Leis esse projeto de lei para que possa ser votado, para que possa ser dotado orçamento, para que seja votado e aprovado. Da mesma forma, em outros estados do país, lutamos, por exemplo, para que os hospitais públicos e privados tenham nas suas UTIs profissionais da área da odontologia, que é uma obrigação hoje do Estado e dos hospitais particulares, prestar saúde odontológica aos pacientes das UTIs. E eu acho que o mais importante é que nós conseguimos, na manhã de hoje, pelo menos dar esse encaminhamento, né? O apoio de vários parlamentares dessa casa, de maneira suprapartidária, que se comprometeram publicamente a levar em frente esse pleito da odontologia, que é o anseio de todo profissional da odontologia que trabalha no serviço público estadual. Na verdade, é um trabalho que visa o reconhecimento e uma justiça para ser feita em relação à remuneração dos cirurgiões dentistas do estado de São Paulo. Esta diferenciação salarial, ela vem se degradando a cada ano, vem aumentando a cada ano e nos últimos anos, através do grupo de trabalho que foi formado com os próprios servidores públicos do estado, esta luta foi sendo ampliada. E hoje nós vemos uma grande mobilização que pede nada mais do que uma coisa justa, que é a reposição salarial, a equiparação salarial, através da aprovação de uma lei que visa a questão do plano de carreira do cirurgião dentista no estado de São Paulo. No encontro, Raino Burmester representou o secretário de Saúde, Davi Wipp, para ouvir as demandas e apresentar a posição da Secretaria na elaboração do projeto. Nós tivemos, ao longo desses últimos tempos, contatos bastante próximos com os representantes, com as lideranças dos cirurgiões dentistas, procurando captar aí contribuições dos profissionais, das lideranças, para elaborar um projeto de lei da carreira do cirurgião dentista. Este projeto foi elaborado, ele foi encaminhado
creio que o que a Secretaria, nesse aspecto, poderia fazer, fez, porque nós procuramos ter um projeto de lei que absorvesse todas as contribuições dos profissionais, dos cirurgiões dentistas. E acho que o projeto está elaborado, se não de uma maneira perfeita, é pouco provável que se consiga ter perfeição, você sempre vai ter contentes e descontentes, mas acho que é um projeto de lei que foi submetido às lideranças dos cirurgiões dentistas e está sendo encaminhado desta forma. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, fez a abertura dos trabalhos e assumiu o comprometimento do parlamento no andamento da proposta. Os trabalhos devem se concentrar agora, o projeto está na Casa Civil, e na Casa Civil ele recebe outros tipos de abordagem. Abordagem dentro da Secretaria de Planejamento e da Secretaria da Fazenda. Nós temos agora um desafio de caráter orçamentário e programático para enfrentarmos. Aqui na Assembleia, entrando o projeto, em um mês nós resolvemos. O desafio maior é chegar até a Assembleia. A audiência foi promovida pelo deputado Carlos Neder, do PT. Foi muito importante a participação de entidades nacionais, estaduais, representativa dos profissionais de odontologia e uma grande participação de profissionais vindo de diferentes regiões administrativas do Estado. Eu acho que agora, tudo indica, o projeto será enviado à Assembleia. E a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários discute ocorrências recentes de delitos e violência na rodovia Imigrantes e mais, os abusos cometidos também contra os servidores. Não estava previsto na pauta do dia, mas Daniel Grandolfo, representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários de São Paulo, foi convidado a compor a mesa de trabalho da comissão. No espaço concedido, ele falou sobre os abusos cometidos contra os servidores. Eu citei primeiramente 2 fatos aí de agentes penitenciários, de casos de acidente de trabalho. Um caso é do João Simão, de Casa Branca. Ele foi espancado, torturado pelos presos, quebraram 2 costelas dele, perfuraram o pulmão dele, os presos, num espancamento que os presos fizeram. E ele, após isso aí, não foi considerado acidente de trabalho e as faltas dele estão sendo consideradas injustificadas e ele está sem salário há mais de 3 meses, sem receber salário, sem recebimento nenhum, lamentavelmente. São fatos que têm acontecido com toda a categoria, mas eu peguei exemplos de agente penitenciário, também peguei o caso do Maurílio Pulgas, também, que é um outro agente penitenciário que perdeu a perna saindo da unidade prisional, a 200 metros do presídio ele saiu e perdeu a perna saindo do trabalho. Também não tem como ele trabalhar, a unidade prisional não é adaptada para ele e dizem que ele está totalmente bom para trabalhar. Ele já sofreu, após isso aí, 2 outros acidentes dentro da unidade prisional, se machucou, cortou a cabeça, por conta que a unidade prisional não é adaptada para ele poder trabalhar. Ele não tem condições de trabalhar dentro da unidade prisional com as circunstâncias de ser agora um deficiente físico. E nesta reunião foi possível também tratar de recentes casos de assaltos na região de Cubatão e de uma outra ocorrência que envolve autoridades que não tinham, na época, um plano preventivo para evitar o grande incêndio que atingiu o terminal de Guarujá, no litoral paulista, em janeiro deste ano. O presidente da comissão, o deputado delegado Olim, conduziu as aprovações de requerimentos e avalia produtiva a sessão. Ouvimos aqui os problemas dos agentes penitenciários, eu dei uma palavra para o presidente, estão com problemas para ver se a gente pode ajudar. Tivemos problemas de deputados que houve acidentes, estão tendo roubos na Baixada Santista, na estrada, para a gente ver se a gente pode ajudar a população, que as pessoas descem, estão sendo apedrejadas. Então tudo aqui que foi hoje conversado, chamaremos as pessoas responsáveis para quê? Para que a segurança fique melhor. Começando para quem vai para a Baixada Santista e aqui também os agentes penitenciários, são 40 mil homens que estão com problemas. Vamos chamar o Lorival, nosso amigo, secretário, para ver o que ele pode nos dizer disso que foi passado aqui. E as demais coisas que foram aprovadas serão chamados também, problemas que teve no incêndio que houve na praia próxima ao Guarujá. Será chamado lá o comandante da Polícia Militar da região dos bombeiros e também o proprietário, presidente da empresa, para saber quais as providências que foram tomadas. Eu acho que foi muito produtivo e todos aqui fizeram de si o melhor hoje para que a gente consiga que essa comissão sempre venha a ser o que ela é.
Neste mesmo encontro, foram aprovados pareceres favoráveis a projetos de lei que combatem e previnem os abusos contra a população feminina e que institui a Semana Estadual de Mobilização e Combate à Violência contra a Mulher. Mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos com sol entre nuvens, a máxima é de 24 graus. São José do Rio Preto, o sábado e domingo tem sol entre nuvens, máxima prevista 27 graus. Mogi das Cruzes, dia com tempo encoberto, a temperatura deve chegar aos 25 graus. Piracicaba, fim de semana, terá tempo com sol entre nuvens, os termômetros devem bater os 26 graus. O secretário estadual de Saúde, Davi Uípe, falou aos deputados do Legislativo sobre ações realizadas em sua pasta. Voltamos em instantes. A Comissão de Saúde do Parlamento Paulista recebe o secretário estadual da pasta. Davi Uípe veio prestar informações sobre ações realizadas recentemente na gestão dele. A comissão tem como finalidade discutir e opinar sobre assuntos relativos às políticas públicas de saúde física, mental e bucal, vigilância sanitária, zoonoses, programas governamentais, produção, distribuição e comercialização de medicamentos por órgãos estaduais, hospitais públicos e privados por credenciamento. O secretário veio à Assembleia Legislativa prestar contas de sua gestão nesse primeiro quadrimestre de 2016, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da Secretaria da Saúde. A saúde de São Paulo, ela continua extremamente ativa, ela continua com seus objetivos sendo atingidos, tem metas ambiciosas, né? E a despeito das dificuldades, nós continuamos e vamos em frente. O secretário falou ainda sobre a campanha de vacinação contra a gripe em São Paulo. Eu entendo que o Estado de São Paulo se manifestou e agiu com rapidez e conseguiu suprir as necessidades. Então já está controlado? Está controlado. Gripe não é uma doença tão benigna como as pessoas pensam, ela pode complicar, né? E quando ela complica, ela precisa do segundo ponto, que é uma atenção hospitalar, que envolve inclusive ambientes de terapia intensiva. Então, o Estado se arrumou e conseguiu atender. Secretário muito gentil, sempre atende os nossos convites, foi muito esclarecedor, sempre muito transparente e muito boas notícias, inclusive, para o Estado, principalmente na queda de mortalidade, na questão do HN1, na questão das gripes, né, de modo geral. O secretário está de parabéns, como sempre, e a casa de parabéns. O deputado delegado Olim lança livros com relatos das principais investigações realizadas durante sua trajetória profissional. O livro conta as experiências de mais de 20 anos da carreira do deputado delegado Olim na Polícia Civil de São Paulo. Muitos casos de repercussão na imprensa, como a resolução do sequestro da menina Joyce no começo dos anos 2000 e as investigações sobre a morte da advogada Mércia Nakashima, foram detalhadas pelo deputado, nome à frente das investigações. É um convite ao leitor entender como agiram criminosos que chocaram a sociedade com sua violência e como agem em diversos golpes. O nome do livro, Proteja-se, é uma referência clara ao foco da obra. Em cada capítulo, o deputado traz considerações sobre como não se tornar mais uma vítima da violência. São informações valiosas de quem esteve à frente por mais de 20 anos em diferentes distritos aqui da capital e também em órgãos de combate e repressão ao crime organizado. Eu falo sobre as drogas, os pais podem saber quando os filhos entram no mundo das drogas. Conto histórias de ocorridos em distritos policiais, muitos distritos desses, que as pessoas vão lá simplesmente, às vezes, para um BOzinho simples e precisam de um assistente social. Eu sou a favor disso. Então a gente mostra o dia a dia do distrito policial, damos dicas de que pessoas, esses grandes sequestros que eles fazem, que eles ligam, caem, as pessoas saem para pagar. Quer dizer, eu explico como é que tem que ver e veja se seus filhos não estão em casa. Aí as pessoas ligam, ficam apavoradas, começam a pagar, começam a ir correndo, não verificam, não ligam para os filhos. Será que meu filho está em casa? Essa voz é do meu filho? Então dou algumas dicas de segurança que eu acho que é importantíssimo para as famílias. E eu coloco as crianças nesse livro, aquelas que vão para o mundo errado, para os pais verem, perceberem. Então uma dica de tudo um pouco de segurança de São Paulo. Conto a minha primeira
ocorrência policial, conto as ocorrências principais da minha vida, que chegou onde eu cheguei como político, como hoje, com quase 200 mil votos nessa eleição, o quinto mais votado do Estado. São esse trabalho do dia a dia que as pessoas verão, histórias que as pessoas gostaram de ver, e todas verdadeiras que aconteceram no meu trabalho. No lançamento do livro, em um shopping na zona oeste da capital, autoridades e amigos prestigiaram o deputado, sempre lembrado pela atuação constante e determinada nos casos que conduziu. O delegado Olim, além de hoje ser um deputado a serviço da segurança do povo de São Paulo, é um homem que tem uma experiência muito grande como profissional de segurança pública. Lógico que uma mensagem dele, concretizada nesse livro, é de extrema utilidade para a população. Uma iniciativa muito boa do deputado delegado Olim, escrever esse livro, e um livro que eu tenho certeza vai ajudar muitas pessoas. Ele é um cara vocacionado, ele ajuda os colegas, é um cara que está em QAP no rádio. Tu fala que ele compete comigo e que ele teve muito voto por causa minha, mas não é não, é um grande amigo, um irmão. Eu torço para o sucesso do Olim, porque nós estamos torcendo para a sociedade de São Paulo, estamos torcendo para a população de São Paulo, porque o Olim é um cara bem intencionado e é um cara que, quando trabalhou no Garra comigo, ele só ia embora depois que a última viatura encerrasse o talão. Então ele é um parceiro, ele é um amigo dos amigos, que eu taxo ele sempre. Ele trabalhou dentro da Polícia Civil em cargos dificílimos, ele adquiriu uma experiência muito grande. Então eu acredito que com esse livro, eu incentivei o Olim a escrever esse livro para que ele passasse a experiência dele como policial, para que as pessoas pudessem se proteger e ter mais segurança na sua vida particular, na sua vida familiar. Eu conheço o nosso querido deputado Olim, também por fazer parte da Comissão de Segurança. E é o nosso colega de Assembleia. E estamos juntos prestigiando porque o Olim tem sido para nós um exemplo de trabalho e de competência, principalmente na área de segurança. Estamos prestigiando porque essa festa vale a pena estar com ele. E esse livro, com certeza, vai ser muito importante para a gente conhecer melhor o projeto que esse deputado tem para toda a população paulista. Bom, parabéns aí ao deputado Olim pelo lançamento do livro. Previsão do tempo para o fim de semana em mais cidades do interior do estado. Franca, o sábado e domingo, com tempo encoberto. A máxima é de 27 graus. Bauru, tempo nublado, temperatura máxima chega aos 26 graus. Limeira, tempo encoberto, máxima de 26 graus também. Marília, sábado e domingo, terá tempo com sol entre nuvens, a máxima chega aos 27 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um ótimo fim de semana para você.